mais, boa noite a todos. Eu hoje vou falar sobre palavras-chave. E o que são palavras-chave? Palavras-chave são palavras que, tal como o nome indica, abrem a porta ou abrem acesso a qualquer coisa que de outra forma estaria bloqueada. É uma tradução mais ou menos livre do termo inglês password, que é vulgarmente conhecido como chave de acesso, sobretudo no meio informático. E o que eu quero falar hoje aqui prende-se um bocado com... vou começar por dar o exemplo da situação em Portugal. As palavras-chave que nós normalmente utilizamos têm como principal função vedar o acesso a informação e conteúdos que de outra forma não quereríamos que viessem publicados. Ou seja, estamos a falar de coisas que permitem identificar quem nós somos, aquilo que fazemos, por onde andamos, as coisas que temos e, no fundo, que queremos que continuem em segredo. Portanto, acho que não é descabido da minha parte dizer que essa informação é valiosa. Agora, quanto valiosa? Bem, cada um sabe o valor que coloca nas suas informações pessoais. Mas a título de exemplo, e para terem alguma ideia da magnitude do impacto que estamos a falar, um dos casos mais conhecidos de fraude e, no fundo, de brecha de informação relacionada com palavras-passe aconteceu com a empresa Sony, com a consola PlayStation, penso que foi há 2 anos, 2011, e a Sony reportou cerca de 170 milhões de dólares de perda relacionada com essa fuga de informação. Pode-se então perceber que a informação individual, e no fundo a nossa identidade, é algo valioso. Até havia uma piada que isso aí foi por alturas que descobriram os esconderijos do Bin Laden e pensa-se que ele estivesse lá naquela casa da PlayStation. Portanto, esses dois eventos ficaram um bocado relacionados. Mas então, em Portugal, quais são as palavras-chave que nós utilizamos? O clássico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta é a palavra-chave mais usada no mundo inteiro. A seguir na lista, não imediatamente, mas 2 lugares a seguir, vem QWERTY. E logo seguido de password. Óbvio. Depois há quem queira mascarar um pouco ofuscar um pouco esta palavra passe e troque o 4 e o O pelas letras A e o 4 e o Z pelas letras A e O. E em Portugal temos, claro, para além dos exemplos dos nomes próprios, que Maria e Miguel são os favoritos, temos ainda SL Benfica 1 e também FC Porto 1. Penso que é o clube e o lugar que os seus adeptos veem na tabela. Às vezes, Sporting 7 também... não. Enfim. Mas então, passamos a este momento. SCP1. Olha que eu sou burro. Era essa? Estas palavras-passe são demasiado óbvias. Mostramos ali um pouco, no fundo, as letras e os números para criar uma palavra-passe que seja assim mais escondida. Por vezes até procuramos uma palavra que não seja comum. Por exemplo, trovador. Utilizamos algumas técnicas como utilizar letras maiúsculas e números. Fazemos algumas substituições. Mas estas substituições são tão óbvias que é praticamente o mesmo que não serem feitas. Podemos adicionar símbolos. Um espaço e um and e um ponto de exclamação. Mas se pensarmos, estes símbolos acabam por não adicionar grande qualidade à nossa palavra-passe. Se olharmos para trás, qual é que era a mesma palavra? Trombone? Não, mas tinha alguma coisa a ver com música. Não era trombone, era trovador. E um dos Os era um 0 e tinha uns símbolos. O que nós estamos a fazer com estas palavras-passe palavras-chave, palavras que são extremamente difíceis para os humanos memorizarem, mas extremamente fáceis para os computadores descobrirem. Os métodos de tentativa de palavra-passe baseiam-se sobretudo em duas hipóteses. Ou dicionários, em que um computador vai tentar muitas vezes por segundo
palavras de um determinado dicionário, uma lista de palavras, ou força bruta, em que vai experimentar todas as combinações de caracteres, onde a principal força vem do comprimento da palavra passe. Portanto, adicionar este tipo de alterações apenas faz com que seja muito difícil para nós nos lembrarmos e muito fácil para o computador descobrir. Um exemplo. Estas duas palavras passe. Intuitivamente, penso que todos diríamos que a palavra de cima era muito mais segura. Na verdade, a palavra de cima tem caracteres alfanuméricos, maiúsculos e minúsculos, e caracteres especiais, tal como a de baixo. Uma letra maiúscula, um número, uma letra minúscula e caracteres especiais. E a de baixo tem 24 caracteres e a de cima tem 23 caracteres. Portanto, a de baixo é muito mais segura num ataque de força bruta. É simplesmente o dobro do tempo, em média, para ser decifrado. Mas então, como é que resolvemos este problema? Facilmente, com uma técnica que se chama imaginação. Ou seja, visualizarmos a informação. Por exemplo, o que é isto? Uma bateria. Isto? Papagaio. Então imaginamos uma bateria e um papagaio. E o papagaio repara numa característica da bateria. Tem um polo positivo. E diz isso. Este é o polo positivo da bateria. E nós dizemos, está certo. Então uma palavra passe extremamente robusta seria, correto, papagaio, positivo, bateria. Se aquele exemplo que eu dei do trovador fosse testado por um computador que conseguisse testar cerca de 1000 palavras por segundo, que é extremamente baixo para o que é possível, demoraria cerca de 3 dias a ser decifrado. Esta, 550 anos. Para terem uma ideia da diferença de magnitude. Portanto, o que eu quero com isto traduzir é que, se valorizam a vossa informação e, no fundo, a função das palavras-chave, por favor, substituam os nomes próprios que têm como palavra passe e as palavras passe óbvias por algo mais complexo e mais robusto. Obrigado.